Progresso Financeiro Podcast. Olá, Júlia! Boa tarde! Como é que você tá, Irineu? Muito bem, Júlia. Como vai? Tudo bem por aqui. Tá muito quente aí? Muito abafado mesmo. Parece que eu tô no Saara. Muito bem. Júlia, antes de começar hoje, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes aí no podcast. Verdade. Porque eu creio que você é um grande exemplo de como alcançar não somente o progresso financeiro, mas a autoindependência, por causa das suas realizações. E você é uma jovem, você tem o quê? 21 anos, né? Tenho 20 anos no momento, por enquanto. 20 anos. E uma dessas coisas é a capacidade de você se comunicar em vários idiomas. Você pode começar a falar sobre você, por gentileza? Sim, claro que sim. Bom, para vocês que não me conhecem, né, é verdade, não sabem quem eu sou, meu nome é Júlia. Eu sou do Brasil, né, sou de São Paulo. E, bom, eu morei no Brasil até meus 15 anos, mas naquela época, né, minha família decidiu se mudar para a Espanha, então a gente acabou se mudando todos aqui para o sul da Espanha, uma cidade que chama Múrcia, e por isso, como eu e o Irineu, né, eu tô aqui na Europa, e isso me deu uma... Bom, eu sempre gostei, né, como ele comentou da questão dos idiomas, sempre gostei de falar muitos idiomas, eu sempre tive muito contato com alemão, e com inglês e português, claro, né. Quando eu me mudei para a Espanha, eu tive que aprender espanhol, porque não tinha outra maneira de me comunicar. E eu acabei morando um tempo na Suíça, então eu pude aprender um pouco de francês. Exatamente. Você fala 5 idiomas, então, agora, né? Sim. Que é o português. O português, né? O inglês, alemão, francês e espanhol. Bom, eu tô agora na universidade, né? Eu tô estudando, vou começar meu segundo ano na universidade. E é isso, eu gosto muito, né, de idiomas e eu acho que o segredo de tudo, né? Bom, ele falando que eu acabei, né, chegando em um nível. Eu acho que assim, tem muito caminho por percorrer ainda, mas o segredo de tudo tá realmente, acho que em muitas coisas basadas no que a gente tá falando nesse podcast, né? Que é a questão de acreditar em você, em trabalhar para conseguir os sonhos, né? E os objetivos de vida. O progresso financeiro também é isso, é você se desenvolver para que a parte de finanças vem depois. Mas não significa que a pessoa que não tem estudo não consiga ter o progresso financeiro, porque, na verdade, esse podcast aqui é para falar sobre que todas as pessoas vão conseguir progredir, independentemente se as pessoas têm qualificações ou não. Sim. Mas as qualificações são importantes para que a pessoa consiga ter um pensamento voltado à prosperidade. Uhum. Sim, com certeza. Eu acho que é a maneira que nós pensamos, né? Por exemplo, os princípios que você tá ensinando aqui nesse podcast vão ajudar as pessoas a progredir em vários aspectos da vida, né? Como um deles financeiramente. E a pessoa, por mais que ela não tenha estudos, né? Se ela tem esse pensamento positivo, essa visão de vida, então tudo começa no pensamento. Exatamente isso que a gente vai falar hoje, Júlia. Que o pensamento é a única maneira de nós formularmos o progresso financeiro. Sim, é verdade, Irineu. Até eu vi, né, o episódio 2 que você fez do ponto de partida para a prosperidade financeira. E eu tinha uma pergunta. Tem uma coisa que você fala que me chamou muita atenção, que foi que nós devemos de pensar da maneira correta, né? Então eu queria que você pudesse explicar um pouco o que é pensar da maneira correta. Pensar da maneira correta, Júlia, é pensar no que você quer pensar ao invés de pensar na aparência. Uhum. Ou seja, por exemplo, vamos supor que você quer ser uma pessoa próspera, mas você vive num ambiente onde você não vê a prosperidade. Entendo. Você não tem contato com a prosperidade. Só que se você tiver o pensamento da prosperidade na sua cabeça, você consegue prosperar mesmo estando cercado por essas aparências. Ah, entendi. Então, por quê? Porque a pessoa pensa naquilo, ela formula o pensamento independentemente das circunstâncias que estão ao redor dessa pessoa. Claro, é não deixar com que o ambiente ou as circunstâncias, né, ao seu redor influam a maneira que você pensa, certo? Exatamente. Até mesmo existe uma história de uma formiguinha que ela queria chegar até o pique da montanha.
Aham. E ela começou, e aí vieram as outras formigas, falaram pra ela assim: quem que você pensa que você é pra chegar ao topo daquela montanha? Nem os pássaros conseguem chegar lá. Eita. E aí ela continuou andando, continuou subindo. Aí depois veio os outros insetos, os besouros, Aham. e falaram: você nunca vai conseguir, você nunca vai chegar lá. E ela continuou andando. E aí vieram os pássaros e falaram: ó, se a gente é pássaro e quando a gente chega lá na montanha o vento é tão forte que a gente não consegue lá, como é que você vai chegar lá? Você... Ela vai sair voando. E ela começou a andar, subiu a montanha, e nesse caminho sempre vieram os insetos, né? Estavam lá tentando também, falaram pra ela: olha, todo mundo já tentou, você não vai conseguir. E ela continuou caminhando. E de repente, a formiguinha, ela conseguiu chegar no topo da montanha. Eita. E as pessoas ficaram admiradas. As pessoas não, os insetos, né? Os pássaros ficaram admirados. Como ela conseguiu? E aí elas descobriram depois o fato, né? Que realmente a formiguinha, ela era surda. Nossa, que coisa. Ela era surda, ou seja, ela não ouvia o que as pessoas falavam. Ela pensava que quando as pessoas estavam falando para ela, que estavam incentivando ela. Claro, ela não se deixava levar por essa oposição, né? Exatamente. Muitas vezes você precisa ser surdo nas coisas que não te convêm. É tipo desenvolver ouvido seletivo, né? Exatamente. Você vai ouvir o que você quer ouvir porque você quer fazer o que você quer fazer. Claro. Por exemplo, se você quer ser um atleta ou se você quer ser um empresário, uma empresária ou um artista, você não vai dar ouvido a outras pessoas. Você vai dar ouvidos exatamente ao que vai te levar a ser aquilo que você quer ser. Claro. Nossa, muito interessante. Vai até muito relacionado, né? Então, claro, se você escuta, né? Saber como você vai lidar com isso, né? Até você estava falando no podcast da questão de dominar esses pensamentos, né? E quando nós dominamos esses pensamentos, nós conseguimos o que nós queremos. Então, tipo, não deixar com que essas interferências externas afetem nós mesmos internamente, né? Então, acho muito interessante Exatamente. Isso. Ter esse pensamento. Então, por exemplo, o primeiro pensamento que uma pessoa, para alcançar o progresso financeiro, ela deve ter na mente, no subconsciente, gravado as seguintes afirmações: não existe escassez, só existe abundância. Uhum. Então, isso já é o primeiro ponto. A pessoa precisa ter isso na mente, né? Não vai falar assim: ó, eu não posso ser próspero, não posso ser rico, porque se eu for rico, quem vai ser pobre? Porque na verdade não existe isso. Ou seja, para que uma pessoa seja rica, a outra não tem que ser pobre. Todo mundo pode ser rico. Uhum. É uma maneira errada de pensar, né? Exato. Então, até te perguntar, então, essa afirmação que você acaba de fazer é o que se conhece como autoafirmações, certo? Exatamente, autoafirmação. E, Irineu, você pode contar um pouco pra gente qual o benefício tem ou de fazer essas autoafirmações, ou se é algo que realmente nós deveríamos de fazer no nosso dia a dia? Sim. Nós temos na nossa mente o subconsciente, que é responsável por gravar informações do qual nós agimos. Por exemplo, a nossa personalidade, da maneira como nós agimos, está tudo gravado no subconsciente. Você faz o que você faz por causa daquelas crenças ou daquilo que está gravado no seu subconsciente. Uhum. Então, até mesmo as pessoas se mantêm na aparência da pobreza porque está gravado no subconsciente daquela pessoa isso, né, que ela não consegue ser próspera. Então, o que você faz? Não tem como você totalmente destruir a crença que está enraizada no subconsciente. Mas você pode reescrever aquilo que está gravado por meio de afirmações. Uhum. Por exemplo, se você pensava antes que existia escassez, você vai falar: só existe abundância, é uma afirmação. Agora, você precisa fazer isso de forma repetitiva, todos os dias, se possivelmente. Por quê? Que no seu subconsciente algo só consegue ficar gravado se duas coisas acontecerem. Quais são essas duas coisas? Primeiro, se essa afirmação for feita de uma forma que vai trazer uma sensação, ou seja, vou dar um exemplo. Todo mundo se lembra de quando uma pessoa muito importante no mundo, por exemplo, muito conhecida no mundo, falece, por exemplo. Eu me lembro do dia e do horário exato onde eu estava quando, por exemplo, a princesa Diana faleceu em 1997. Uhum. Isso é marcante. Então isso é gravado no subconsciente.
Mas, por exemplo, o que eu almocei 3 semanas atrás... Você não lembra? Entende? Não tem como ser marcante. E outra coisa, eu consigo me lembrar, por exemplo, do que eu estudei em inglês, do que eu estudei em espanhol, por causa da repetição. Ou seja, claro. Você repetindo aquilo todos os dias, você consegue aprender um idioma também. É muito difícil você aprender um idioma se não houver uma repetição. Claro. E se você combinar os dois, a repetição com esse lance de sentimento, você consegue muito mais rápido atrair as coisas que você quer atrair na sua vida, como, por exemplo, o progresso financeiro. Que interessante. É como aquilo que você tinha falado, acho que até no podcast, né? Que nós temos que repetir tanto até que o nosso subconsciente ele possa absorver nessa verdade, essas autoafirmações, para que esteja presente, né, na nossa mente, essas coisas positivas, né, para animar. Exatamente. Você vê que muitas pessoas que estão vivendo na aparência da pobreza, elas pensam que, elas falam assim, por exemplo, esse negócio de ser rico não é para mim não, só para quem pode mesmo. Uma vez eu falei para uma pessoa, eu tô indo de férias, aí a pessoa falou, é só para quem pode mesmo, assim, ou seja, a pessoa não acredita Sim. que ela pode ter férias, ou seja, a pessoa pensa que férias é só mesmo para quem pode, mas não é, férias é para todo mundo merece férias. Claro. Só que está enraizado na cabeça daquela pessoa que férias é só para quem pode, ou seja, então se ela não substituir esse pensamento pelo pensamento verdadeiro, que férias é para todo mundo tem o direito de tirar férias, e aí a pessoa tem que pensar onde que ele quer tirar férias, ele tem que escolher, não é assim, se der com certeza um dia eu vou tirar, entendeu? Tipo assim, não, você tem que ser firme e objetivo. Por quê? Por quê? Ser firme e objetivo? É. Eu acho que assim, né, pelo menos quando esses objetivos, né, por exemplo, se eu falo, nossa, eu tenho sonhos, né, eu tenho sonho, por exemplo, sei lá, eu tenho um sonho de ir para as ilhas lá da Indonésia e todas essas coisas. Então, eu acho que assim, né, se eu ter essa meta na minha mente, vai me motivar a conseguir isso, né? E ser mais positiva e lutar para conseguir. E se a gente não tem objetivo claro, a gente não vai trabalhar para conseguir isso. Porque, na verdade, o cérebro, o subconsciente, só funciona quando as informações são diretas e precisas. Ou seja, se você fala assim, eu quero ir para as ilhas da Indonésia, aí você fala, mas eu não sei se eu poderia ir, porque não sei se vai ser possível, porque... É isso, tipo assim, você não pode pensar em algo e ficar dando desculpa pra você mesmo porque você não vai poder conseguir. Encontrando desculpa, né? Ou seja, não entretenha a dúvida. Entendi. Né? Você não deve entretener a dúvida ou medo. Todas as qualidades lá que estavam no muro lá que eu quebrei. É verdade. Vamos quebrar tudo isso. Quebra tudo isso, né? Você tem que entretener mesmo só o seu objetivo. Então não tem que acabar... tirando isso da mente, né? Essa tem até uma sabotagem. Palavra é verdade. A gente pode chamar assim mesmo. Isso. Não entretenha a dúvida, não entretenha o medo. Ao invés disso, ponha na sua mente tudo que você quer, pode ser realizado e você tem o direito de ter aquilo que você quer ter. De viver do jeito que você quer viver. É isso aí. Falou tudo e é isso. Olha... É uma coisa que realmente acho que se todo mundo colocasse em prática, o mundo seria diferente. Exatamente. O objetivo do progresso financeiro é fazer com que a população brasileira abra a mente dela para que se torne uma nação mais próspera. E não há outra maneira de fazer isso se não for por meio das coisas aprendidas aqui nesse progresso financeiro. Ou seja, as pessoas que estão no Brasil ou no mundo, as pessoas que ouviram esse progresso financeiro, aprender essas verdades. Porque as pessoas falam, o Brasil só vai melhorar quando tiver bons governantes. Não, a pessoa precisa prosperar ela mesma, começar com você, e aí você ajuda uma outra pessoa, e esse conhecimento é transmitido para várias pessoas. E quando você tem na mentalidade de uma população no mundo inteiro, ou num país, onde a mente daquele país é prosperar, o impacto vai ser tão grande, não vai existir político corrupto que vai conseguir parar, ninguém vai conseguir parar aquela pessoa ou aquela população. Se você conseguir focar naquilo que você quer ter ou obter na sua vida, e se muita gente, se uma grande
massa de pessoas tem esse tipo de pensamento, todos vão conseguir alcançar. É aquela coisa, né, de parar realmente de buscar desculpa e acabar se concentrando no que você próprio pode fazer, né? Que está no seu alcance. Exatamente. Ao ouvir esse podcast, eu convidaria a você, meu amigo ou a minha amiga, a enviar esse podcast, esse episódio, para uma outra pessoa que você acha que vai ajudar na vida daquela pessoa. Claro. E aí aquela outra pessoa, quando receber a mesma coisa, eu a encorajaria a fazer o mesmo. Então você cria essa corrente do bem. Com certeza. Até nós termos um grande número de pessoas praticando esses princípios, aí você consegue ter um país próspero. Essa é a minha contribuição para o Brasil. É isso mesmo. Isso é super legal. Então já sabem, os que estão escutando, pensar em alguém que poderia usufruir, né, dessas técnicas, né, desse conhecimento transmitido, para que outras pessoas possam ser ajudadas, né, não só nós mesmos. Muito legal. Muito bem, Júlia. Muito obrigado pela sua presença. Imagina, obrigado a você. E voltaremos aqui no nosso próximo episódio, Progresso Financeiro. É isso aí, até a próxima então. Até a próxima, Júlia. Tchau, Irineu. Tchau, tchau.